Aleluia! Toda honra e glória ao nome do nosso Deus hoje e eternamente. Que o seu louvor encha o nosso coração e a nossa vida em todo o tempo. Não somente nesse tempo em que nos reunimos no tempo, ainda que não no espaço, mas no mesmo momento para adorar. Que o nosso coração, a nossa vida cante, adore o Senhor. Que a nossa vida seja uma constante declaração de louvor ao Senhor em todo o tempo. Meu irmão, minha irmã. Que bom podemos estar juntos, que bom podemos cantar. Ana veio até aqui no início, a letra não passava porque comecei a cantar junto e esqueci de ir mudando aqui no software que eu uso para botar a letra ali. Porque é muito bom louvar o Senhor. É muito bom engrandecer o seu nome. Que você, meu irmão, minha irmã, encontre no louvor, já no louvor, esperança, sentido. Que você encontre o Senhor, já no louvor. Quero dar boa noite para quem chegou depois, que eu não pude dar. Muita gente dando boa noite aqui no chat da transmissão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos adorar ao nome do nosso Deus, continuar adorando ao nome do nosso Deus, mas agora com a ministração da palavra do Senhor para essa noite. Eu queria, então, mais uma vez, começar dizendo sobre o tempo de home office, porque ele é ao mesmo tempo de pandemia. Várias das minhas mensagens nesse período foram introduzidas com isso, mas não tem jeito, eu estou contando os dias e são mais de 400 dias já. Dia 16 de março de 2020, o SERPRO, que é a empresa onde eu trabalho, colocou a regional do Rio de Janeiro, era uma segunda em home office, e naquela mesma semana todas as outras regionais foram para home office, no qual estamos até agora. Houve um momento curto em que quem não era grupo de risco voltou, mas rapidamente todos voltamos para o home office. E eu sempre oro muito, agradecendo a Deus por ter um trabalho que me permita realizar as minhas tarefas de casa. Oro porque não sou leviano nem irresponsável e sei que a maioria das pessoas não tem essa condição de sua própria casa poder trabalhar e buscar o sustento do seu dia a dia, o seu pão de cada dia. Mas eu oro agradecendo então. Há dias em que estamos os três aqui é um escritório, tem uma bancada. Tem dias que estou eu sentado ali no cantinho, amassado pela Carol e pela Ana. Elas vão me matar. Carol e Ana aqui estudando e eu trabalhando. E oro ainda mais agradecendo porque essa é uma realidade boa da pandemia, se é que podemos dizer que há alguma coisa de bom nisso tudo, é eu poder estar em casa em todo o tempo com minha família. Almoçando, trabalhando. Eu estou no trabalho, Carol está na escola, às vezes eu olho e falo assim, o que você está estudando aí? Aí ela fala, ela diz, está em reunião, o que você está falando aí? Por que você falou isso? A gente fica... A Carol está fazendo estágio comigo aqui. Mas ainda que a gente ore agradecendo e tenha uma ou outra realidade que permita a gente ver que tem em tudo a gente pode extrair alguma coisa de bom, é certo que todos nós estamos muito cansados com essa realidade. Sejam aqueles que podem trabalhar de casa, sejam aqueles que não podem trabalhar de casa. Por isso, muitos especialistas falam que a gente nem deveria chamar de home office. O que nós estamos vivendo não é um home office, porque as condições da vida são completamente diferentes de um tempo de normalidade. Então, não é bem esse um home office adequado. Por isso, a gente nem deveria chamar de home office, sei lá o nome que a gente deveria dar, porque todos nós estamos enfrentando esse momento de cansaço, de muitas questões. Por exemplo, até quando nós ficaremos nessa situação? Até quando vai se estender o período de vacinação no nosso país? Até quando nós vamos ter que manter os cuidados que o momento requer? Ainda que você não tenha uma possibilidade de ficar em casa, você tem que tomar cuidados, usar máscaras, evitar aglomerações. Quando a vida voltará ao normal? Ou novo normal, como alguns estão dizendo que vai acontecer? E essas perguntas, para mim, pelo menos 400 dias depois de que tudo começou, trazem provavelmente ansiedade. E quem sabe com a ansiedade surge a impaciência para que algo seja feito. E essa impaciência ela pode se revelar de diversas formas. Por exemplo, pode surgir uma depressão leve, uma impaciência que leva você a não querer mais fazer muita coisa. Que começa uma impaciência dos dias sempre iguais,
nem deslocamento para alguns de trabalho, mas para outros a dificuldade de viajar, dificuldade de se reunir na igreja, como estamos sentindo isso, enfim, uma certa depressão leve. Talvez ao contrário, uma impaciência que gere uma agitação, precisando... A gente tem que fazer alguma coisa, precisa... Não sei, será que eu posso fazer alguma coisa para mexer nisso, mudar? Não sei. Talvez uma impaciência que lhe gere, aí sim, um risco maior para aqueles que estão em casa, uma certa raiva. Sim, por que não? Que desague em desgaste das nossas relações pessoais. E a gente até tenta se controlar. A gente tenta manter o controle, mas a gente está da mesma forma que um poeta dos nossos dias, o compositor Lenine, documentou em uma das suas melhores canções. Em uma das frases, em um dos versos, ele diz: enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E veja a atualidade desses versos que, apesar de terem sido escritos em 1999, que foi quando essa música foi lançada, continuam atual. A gente espera uma cura para um mal que está diante de nós. Alguns começam a achar que tudo isso é normal, banalizando esse momento e a dificuldade pela qual muitos estão passando. E todos nós vamos vivendo, tentando, ou como diz o poeta ali, fingindo ter paciência. É por isso que essa noite, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de afirmar que nós precisamos aprender a realmente ter paciência. Não apenas fingir, mas desenvolver em nós esse aspecto que é um aspecto do fruto do Espírito, que nos leva de volta à nossa série de mensagens desde o início do ano, que nós intitulamos de Mais de Deus, onde nós temos falado sobre diversos atributos de Deus, diversas características de Deus, diversos aspectos do seu caráter, conforme Ele mesmo traz na revelação da sua palavra. E nesse momento nós estamos conversando sobre alguns atributos que são chamados pelos teólogos de atributos morais, que são atributos que o Pai compartilhou em certa medida conosco. Atributos estes que Paulo, que tem sido um dos nossos textos básicos, documenta... botei no meio do caminho, deixa eu voltar aqui. Paulo documenta ali na carta aos Gálatas, chamando esses atributos morais de fruto do Espírito. A partir do verso 22 diz o texto bíblico: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E é baseado nesse texto que nós já falamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz de Deus, a amor, a alegria de Deus e sobre a sua paz, sobre essas características do ser de Deus. E hoje, então, eu quero me voltar junto com você para a longanimidade, nessa tradução da Revista Atualizada, mas que é paciência. Paciência de Deus. Deus é paciente? A Bíblia revela que Ele é paciente de alguma forma? Sim, a Bíblia revela, e eu gostaria de me dedicar aqui a alguns textos, tanto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, como do Novo, começando aqui em Números, capítulo 14. Quero ler um trecho maior para dar o contexto. Respondeu Moisés ao Senhor, Moisés orando ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Moisés então ora para que o Senhor não destrua o povo que pecou. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, paciente e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. O salmista também vai falar em alguns trechos, selecionei aqui alguns, que Deus é paciente, como no Salmo
86, verso 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande misericórdia em verdade. Da mesma forma, no verso 8 do Salmo 103, o Senhor é misericórdia e compassivo, misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. A palavra usada aqui no hebraico é arek, que quer dizer paciente, mas traz o sentido desta paciência em Deus. Ele é tardio em irar-se, como a Bíblia em português traduziu aqui no Salmo 145, verso 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Deus é paciente, o que se revela como uma ira que se retarda. Mas não é somente o Antigo Testamento que traz esse atributo de Deus, o Novo Testamento também. Paulo, no capítulo 15 da sua carta aos Romanos, a partir do verso 5, diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Também na segunda carta a Tessalonicenses, verso 5 do capítulo 3. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E essa palavra constância é a mesma no grego para a palavra paciência de Romanos capítulo 15. Já Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do verso 18, vai ensinar da seguinte forma: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade, à paciência de Deus, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra do Pai, à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Mas aqui está longanimidade de Deus. Sim, a Bíblia revela que Deus é paciente. E aqui no Novo Testamento, as duas palavras, há duas palavras no original grego utilizada para paciência, longanimidade ou constância. A primeira é upomone, que quer dizer estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé. Firmemente, pacientemente. A outra palavra é macrotumia, que significa também paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança e também clemência e lentidão em punir pecados. E é um composto de duas palavras: macros, que quer dizer longe ou demorado, e tumos, que é paixão ou raiva, ou seja, é manter longe ou demorar-se em expressar raiva ou uma paixão desordenada. Então, quando a Bíblia diz que Deus é paciente, nos parece que ela afirma o seguinte: Deus é instável e constante. Ele permanece fiel ao seu propósito, ainda que os acontecimentos pareçam apontar para uma outra realidade que não era o seu plano inicial, pareçam apontar. E porque ele é perseverante no seu propósito, ele é tardio em irar-se. Mas irar-se com o quê? Talvez você se pergunte. Com o pecado. Com a humanidade que se desviou do seu propósito original, daquele plano que Deus fez. E mais uma vez eu afirmo, como sempre falo quando medito sobre o pecado, que a nossa geração não gosta desse termo. Talvez para a nossa geração, talvez o único pecado seja falar sobre pecado. Afasta essa palavra. Não, essa palavra não importa muito. Não, essa palavra quer dizer que você quer cercear, que tem alguém com autoridade para cercear o outro, definir o que é a vida do outro. Isso talvez seja o único pecado para a nossa geração, que é falar sobre o pecado. E esse horror da nossa geração ao pecado talvez tenha, em certa medida, chegado à igreja.
até mesmo entre nós. Muitas vezes a gente vai falar sobre Deus como aquele que nos livra do mal, como aquele que guarda a nossa vida, como aquele que pode nos ajudar, como aquele que pode nos dar uma vida melhor, o que é verdade, que também é verdade, mas não é toda a verdade, não é toda a história, mas uma parte dela. Porque a história completa passa pelo pecado, pelo fato que nós nos desviamos do nosso Criador. Então acompanha comigo, por favor. Deus é perfeito. A Bíblia revela que Deus é perfeito. Ele é a fonte da própria perfeição. Quando a gente pensa em perfeição, a gente, de forma que nem se percebe pensando, a gente está pensando em Deus, até aqueles que não creem em Deus. O que é perfeito? É aquilo que existe em Deus. Deus é perfeito. Quando a gente pensa em algo bom, a gente está, mesmo sem perceber, comparando o que nós estamos vendo com uma fonte do bem, como uma bondade que existe antes de nós mesmos existirmos, e é Deus. A bondade é o reflexo do caráter de Deus, que Ele colocou na sua criação. Quando falava no início dessa nossa reunião, que fui ali no entardecer, dar uma pequena volta de bicicleta, eu pude ver a bondade de Deus expressa na sua criação. Mas continue acompanhando comigo. Sendo Deus perfeito, não somente bom, mas santo, amoroso, justo, todos os atributos de Deus, sendo Ele perfeito, quando o homem se desvia, quando o homem desobedece aquilo que Deus tinha planejado, o que esse Deus que é perfeito deve sentir? E veja que aqui eu faço um exercício da fé. A partir daquilo que a Bíblia revela, um exercício que passa por quem eu sou, por como fui formado, enfim. Não tenho a menor condição de dizer como Deus sente, mas pela revelação da palavra, eu posso dizer que Deus se irou com o pecado. Se nós que somos imperfeitos, ficamos irados quando algo foge ao nosso controle, quando algo foge à nossa decisão, a gente decide alguma coisa, planeja alguma coisa e foge ao controle, alguém intervém, alguém muda, aquilo gera uma certa ira em nós. Imagina o ser mais perfeito do universo. Continue acompanhando comigo. Sendo perfeito e tendo ficado irado, o que Deus poderia ter feito? Qual era o direito de um Deus perfeito? Deus poderia ter terminado com tudo. Deus poderia ter acabado com a humanidade. Mas não foi isso que Ele fez. No mesmo momento em que o pecado se apresentou, você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 3. Naquele mesmo momento, Deus apresentou o seu plano, traçou o seu propósito, apontando para o descendente da mulher, que iria esmagar a serpente. Falando sobre Jesus. E com esse propósito, Deus firmemente se manteve paciente, se manteve tardio em irar-se. Sua paciência, como todos os seus outros atributos, o orientaram até aqui. A paciência de Deus faz com que ele seja tardio em irar-se. Por quê? Por quê? Porque Deus tem um propósito na história. Quando Ele traça o seu plano lá em Gênesis 3, Ele tem um propósito na história que Pedro revela na sua segunda carta. No capítulo 3, primeiro a partir do verso 8, que diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O propósito de Deus passa pelo nosso arrependimento, por isso Ele é paciente, tardio em irar-se. Mas Pedro, ainda nessa própria carta, no mesmo capítulo, agora no verso 14, diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tende por salvação a vossa longanimidade. Deus tem um propósito que é duplo quando a sua paciência se revela e quando ele é tardio em irar-se. Deus tem o propósito de aguardar o nosso arrependimento para nos entregar, para nos dar a salvação. O Pai, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso, pacientemente retém a sua ira, conduz a história para que eu e você tenhamos tempo de nos arrepender e arrependidos possamos encontrar em Jesus salvação. O Pai pacientemente retém a sua ira para que, através da história, possa conduzi-la de forma que eu e você nos arrependamos e possamos encontrar em Jesus salvação. E o que isso, então, significa para nós em 2021? O que a paciência de Deus, esse aspecto do seu caráter, esse atributo moral de Deus pode significar para nós em 2021? Um ano que vivemos no meio de uma visão de mundo onde não há mais pecado, porque não há mais Deus. Primeiro, a pandemia precisa nos mostrar que sim, há um Deus. E isso tem acontecido. As pessoas estão se voltando para Deus, estão percebendo que há mais, muito mais daquilo que o mundo nos mostra. O vírus veio e mais uma vez nos lembrou da nossa fragilidade. Então as pessoas estão percebendo que não há medida de dinheiro, status, poder, prazer e enfim, o que o mundo ofereça que dê significado. Um vírus veio e mostrou o quanto nós somos frágeis. Segundo, a paciência de Deus precisa nos ensinar, nos mostrar que nós devemos reconhecer que somos pecadores. A beleza no mundo, a beleza da tarde de hoje, da lua de hoje. E essa beleza ela não condiz com a feiura que muitas vezes a gente encontra dentro de nós mesmos. E mesmo que a gente tenha dificuldade de fazer essa relação, quando nós somos maltratados, quando nós somos descartados como coisas e não somos tratados como seres humanos, e muitas vezes isso acontece conosco, nós percebemos que há algo de errado, que não deveríamos ser tratados assim, que nenhum ser humano deveria ser tratado assim, e esse algo de errado é o pecado. Terceiro, a paciência de Deus, então, precisa nos mostrar que devemos nos voltar para esse Deus, que pacientemente aguarda o nosso arrependimento. Confessemos o nosso pecado diante de Deus, como fizemos no início desse culto. Que possamos nos arrepender dos nossos caminhos e confessar o nome de Jesus, o seu Filho, que recebeu sobre ele o castigo que era nosso. E aqui eu preciso fazer uma pergunta. Você já fez isso? Você já percebeu o quanto está distante de Deus? Do Deus que criou todas as coisas? Já percebeu que o mal que lá fora graça existe, que você percebe, que te atinge muitas vezes, é o mesmo mal que está abrigado no seu coração? Se arrependa. Deus pacientemente aguarda isso. E se volte para esse Deus maravilhoso que está de braços abertos, pacientemente aguardando o seu retorno. Deus é um pai, como a parábola do filho pródigo, que se encontra ali na varanda, todos os dias olhando para o horizonte, esperando você chegar. O filho que abandonou o pai voltar. Hoje mesmo Deus está ali, pacientemente, aguardando e olhando no horizonte, esperando você voltar. Para então, como na parábola, te abraçar, te entregar o anel de novo, que representava a filiação ali no texto da parábola, te dar roupas novas, fazer uma festa para você que se arrependeu e se voltou para Ele em Jesus. Ele vai te abraçar e vai te receber como se nada tivesse acontecido. Faça isto hoje. Se você me ouve hoje e ainda não fez essa boa confissão, se ainda não se arrependeu dos seus pecados e se voltou para o Deus que te criou e te formou, que pacientemente te aguarda, faça isso hoje. O que a pandemia mostrou de forma clara é que nós não temos controle sobre as nossas vidas, não sabemos o dia de amanhã. Hoje, se ouvires a sua voz, responda com arrependimento e confissão. Mas há uma quarta coisa que a
paciência de Deus precisa nos ensinar. Há um quarto significado, e é com esse significado que eu gostaria de encerrar essa noite. Veja que nós estamos falando de Deus a partir de um texto que fala sobre nós. Você se lembra? Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, nos convidando a viver essa vida, sobre a direção do Espírito Santo, sobre a direção do próprio Deus. Então, ter paciência é uma vocação para mim e para você de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência. Assim como Deus é paciente, nos chama, suas criaturas, imagem e semelhança dele, a sermos pacientes. Então, meu irmão, minha irmã, para encerrar, tenha paciência. Primeiro com a vida e os desafios que se apresentam. Como o Senhor, siga firme no seu propósito de se manter fiel ao teu chamado. Propósito de se manter fiel à vocação do Pai para a sua vida, de ser como Ele é. Siga firme. Tenha paciência com a pandemia, ela vai passar. Lembre-se que Deus está no controle, nada foge ao seu poder. Ele está no controle agora, e essa pandemia tem um propósito que muitas vezes não sabemos. Nós não conseguimos encontrar propósito quando as coisas acontecem da forma que nós temos visto, mas Deus é soberano e Ele vai cumprir esse propósito na sua vida. Então, ter paciência na pandemia é saber que vai passar, mas é também ouvir o que Deus está falando com você. O que Ele está te ensinando nessa pandemia, como Ele está falando, sobre o que Ele está falando com você. Eu posso falar por mim como Deus, em vários dias da pandemia, tem me virado de cabeça para baixo. Como Ele tem me feito olhar para Ele, e olhando para Ele, olhar para mim, perceber que aquilo que eu imaginava que já tinha conseguido caminhar na vida cristã ainda está lá atrás, ainda preciso retornar. O que Deus tem falado com você nesse momento de pandemia, tenha paciência para você se aquietar e ouvir ao Senhor. Tenha paciência com você mesmo. Não se cobre demasiadamente. Isso não é hora de ser produtivo, focado, de grandes respostas, de grandes realizações. Também não é hora de grandes emoções, de emoções sob controle. É tempo de chorar, é tempo de, sim, ter ansiedade, ainda que a ansiedade possa se revelar como um pecado que não reconhece que Deus está no controle, somos falhos. É tempo de chorar e orar. Tenha paciência com você mesmo, não se cobre de maneira demasiada. E, finalmente, tenha paciência com seu próximo. E nessa fase que nós estamos vivendo, o próximo é bem próximo mesmo. É o vizinho da casa do lado que muitas vezes fala de maneira que a gente não gosta, o vizinho da casa da frente, que tem práticas que você não concorda, enfim. Tenha paciência. O próximo pode estar dentro da tua casa. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, enfim. Tenha paciência, porque todos nós estamos sentindo esse momento. Estamos passando pela mesma pandemia que você. Tenha paciência. E aqui, algo muito importante que eu quero destacar. Deus poderia agir com ira. Ele tinha o direito, mas ele foi tardio em irar-se. Ele continua tardio em irar-se, aguardando pacientemente por nosso arrependimento para nos dar salvação. Ou seja, a paciência em Deus se revelou como Ele deixar de realizar, de exercer um direito que Ele tinha. Deus poderia, por ser perfeito, não ser tardio em irar-se, mas Ele pacientemente aguardou. Paciência em Deus é esse desejo que Ele teve de se manter no propósito declarado em Gênesis 3, de trazer salvação para mim e para você, mesmo quando a humanidade na história se revelou como é. Diferente do domínio próprio, a paciência é não exercer um direito. O domínio próprio é não exercer uma ira errada, mas a paciência é não exercer o direito. Então, significa o quê? Você precisa ter paciência até quando você tem o direito. Até quando o outro está errado. Quando você está certo. É aí que você exerce a paciência.
essa característica de Deus que Ele carimbou em você e te chama a viver dessa forma, como fruto do Espírito. Lembre-se, Deus tem paciência com você. Você tem recebido doses e mais doses da paciência de Deus na sua vida. Quando você dá um passo para trás, quando você se desvia, então, seja um doador de paciência. E veja, e aqui encerro a semana passada não foi uma interrupção na nossa série de mensagens sobre mais de Deus. Semana passada nós falamos sobre a disciplina que traz a perspectiva do céu. E eu quero propor para você que conhecer a Deus e seus atributos, viver conforme a sua vontade, deve ser um exercício diário da minha vida e da sua vida. Todos os dias nós devemos nos lembrar de quem Ele é, conhecê-lo ainda mais através de sua palavra, para recebermos, por meio dele, a plenitude da vida, que é sermos parecidos com Ele. É exercitar-se diariamente, se lembrando que você foi chamado a viver dessa forma, diariamente, um exercício. Outro dia eu li um pastor dizendo que tinha um amigo de trabalho que ele não se dava bem, e o amigo não se dava bem com ele, era mútuo. Mas ele, querendo viver a vida cristã, não querendo continuar daquele jeito, começou a orar pelo pastor. Orou pelo pastor e o sentimento melhorou, mas ainda estava lá. Então, ele soube que o filho daquele pastor tinha uma doença que demandava muitos recursos financeiros, que trazia muita despesa para aquele amigo. Para aquele amigo não, para aquele inimigo. Então esse pastor, de maneira escondida, anônima, passou a depositar todos os meses um recurso na conta desse colega de trabalho. E aí então, diz ele que ainda que não seja perfeito, ele começou a entender o que é amar o seu inimigo. Aonde Deus tem te convidado a depositar paciência, amor, paz e alegria na conta de alguém? Aonde o Senhor tem te chamado, a quem o Senhor tem te dirigido para ser um doador de paciência, de amor, paz e alegria, para ser instrumento dele, para ser parecido com ele na vida dessa pessoa? Que você então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter ações concretas como a desse pastor, na direção daquele ou daquela a quem Deus nos aponta para sermos instrumentos dele, para sermos embaixadores dele, parecidos com ele, para vivermos como ele. Pacientemente, com amor, paz e alegria, revelando quem ele é através de nós. Que possamos então ter mais de Deus e mais paciência em 2021. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Bendito seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Glórias ao teu nome por quem o Senhor é. Nós temos tentado meditar sobre o Senhor mesmo, Pai. Tentando nos apaixonar ainda mais por quem o Senhor é. Tentando enxergar a partir do Senhor a vida. Enxergar a partir do Senhor quem nós somos. Mas é um pouquinho de vislumbre que nós podemos ter, dadas as nossas limitações. O Senhor é muito mais do que tudo isso que nós temos meditado, mas ainda assim, Pai, te pedimos que o Senhor continue a se revelar ao nosso coração diariamente, que o Senhor nos ajude, nos permita diariamente te conhecer mais, a te ouvir mais na tua palavra, a falar mais com o Senhor em oração, a meditar mais naquilo que o Senhor se revela de si mesmo no texto bíblico, para aprendermos sobre o Senhor e a sua beleza, de maneira que possamos encontrar no Senhor nós mesmos, possamos encontrar no Senhor o alvo. Paulo falou que o alvo era Cristo Jesus, que ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude então a vivermos o fruto do Espírito nas nossas vidas. Ajuda-nos a ver como o Senhor ama, para que possamos amar. Ajuda-nos a ver como o Senhor se alegra, para que possamos nos alegrar e encontrar na tua alegria a nossa força. Ajuda-nos a ver como o Senhor é pacífico, como o Senhor está em paz, para podermos estar em paz. E hoje, Senhor,
Ajuda-nos a ver mais uma vez um pouquinho do Senhor, ainda que seja um vislumbre que a nossa mente tem capacidade de se apropriar, para vermos como o Senhor é paciente, de maneira a vivermos parecidos com o Senhor, com paciência, com o mundo, com nós mesmos e com o próximo. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Aleluia. Que o Senhor seja exaltado na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor seja tudo em todos, a começar de mim e de você, na tua casa, aonde Ele te chama para ser sal e luz, testemunha dEle, embaixador dEle, semelhança dEle, pacientemente distribuindo o dom da vida que nós temos recebido de Jesus. Fica em paz, uma boa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa viver essa semana dessa maneira, diligentemente, disciplinadamente, exercitando a vida do Senhor, com o Senhor, para o Senhor. Uma boa noite, fique com Deus. Jesus te abençoe.